Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar então sobre a geração de multipainéis com o ggplot, certo? Não vai ser uma geração de múltiplos gráficos, mas sim de múltiplos painéis. Para isso a gente utiliza então o ggplot, né? O pacote ggplot 2 e algumas funções de manipulação de dados do Tidyverse. Então a gente pode fazer ou a leitura somente do Tidyverse, uma vez que o ggplot 2 está inserido dentro da coletânea de pacotes do Tidyverse, ou a gente faz a leitura dos dois. Vamos fazer isso. Vamos trabalhar então com a nossa planilha que está alocada no meu GitHub, que é luapod10, nome da planilha data_crops.csv. Esse é o link de acesso, né, do nosso conteúdo raw, né, no nosso conteúdo cru dessa nossa planilha. A gente utiliza então a função read_csv para fazer a leitura. Então colocamos todo o link aqui, colocamos um argumento chamado show_call_types igual a false para a gente não ter nada mais além da criação do objeto. E veja que nesse caso eu estou associando um pipe para a gente fazer mais uma modificação nesse nosso banco de dados, que vai ser uma criação de uma nova coluna. Então a gente utiliza o mutate, né, do conjunto de funções do dplyr, onde que eu quero que a nova coluna se chame stage, onde que, então a gente utiliza o case when, onde que então a nossa coluna chamada n, ela precisa estar entre 1 a 25 e de 51 a 75 para ser adicionado early na coluna stage. Quando nós temos esse n entre 26 e 50 e 76 e 100, nós gostaríamos de estar adicionando à coluna stage o valor de late. Então essa é a string de late. Isso a gente vai acabar utilizando para a gente ter um exemplo de geração de painéis com duas categorias diferentes, visto que a gente vai ter class e vai ter stage nesse momento. Lemos então a nossa planilha de dados, vamos visualizar o que a gente gerou até então. Nós temos então algumas colunas, nós atentamos então a coluna chamada class, que é um caractere, e essa nova coluna que a gente acabou gerando como exemplo para a gente praticar. Então, o que a gente pode fazer? A gente vai trabalhar com um plot simples, né? Data pipe ggplot, e gostaríamos de estar trabalhando com uma geometria de ponto. Então, a gente adiciona o geom_point. Como um mapeamento, eu quero no meu x B1 GCVI e no y B2 GCVI. Estou adicionando também o layer de theme, onde eu quero que a minha legend position seja none, seja nenhuma. Então, que não apareça no meu gráfico a legenda. E isso vai ser bastante comum quando a gente utilizar o color aqui embaixo. Então vamos gerar isso. Nós temos essa representação de um plot simples, né? Um scatter plot, né? Um gráfico de pontos. Temos então uma cor única para a quantidade de pontos ou categorias que a gente tem nesse nosso dataset. Podemos fazer um mapeamento de cor? Podemos. Então, toda a estrutura é a mesma, apenas adicionamos então aqui que a cor seja diferida em função da coluna class. Vamos ter então a rodagem disso. Temos então a identificação dessas cores no nosso gráfico, certo? Então, são duas classes diferentes. Certo? Talvez aqui já a gente teria uma identificação de alguns padrões. No entanto, quando a gente passa para a gente ter uma visualização para ter um painel de visualização para cada uma das classes, a gente pode ter uma leitura diferente. Então é isso que a gente vai acabar trabalhando, multipainéis para a representação de um conjunto de dados. Para isso, a gente acaba utilizando a função facet_wrap, né, que é um novo layer, então a gente utiliza isso dentro do ggplot. Então veja só, estamos trabalhando com a mesma estrutura de código acima, e basicamente o que a gente adiciona é um mais aqui, um facet_wrap, onde que a gente precisa adicionar aqui o vars, dentro do vars, qual que são as variáveis que eu quero que faça esse multipainéis. Nesse caso, eu quero fazer multipainéis em função da minha coluna chamada class. Vamos rodar isso? Então, nós temos um gráfico de multipainéis nesse momento. Um para corn, que é a nossa categoria dentro de class, e um segundo para soybean. Então, a gente
pode ter uma leitura diferente e muitas vezes, quando a gente tem muito dado associado, a gente pode ter melhores visualizações ao utilizar multipainéis. Certo? Fizemos um exemplo, então temos a possibilidade de, veja só, que nesse exemplo ele considera os eixos iguais para a gente conseguir ter essa interpretação. Mas muitas vezes a gente pretende modificar os eixos porque senão os gráficos podem ficar contorcidos e modificando os valores do eixo pode ter uma melhor interpretação do que os dados estão nos mostrando. Então a gente pode utilizar dentro do Phased Wrap o argumento Scales. E nós temos basicamente três possíveis modificações. Então Scales igual a Free vai ser basicamente a escala com liberdade de mudança tanto para o eixo X quanto para o Y. Temos o Free Underline X, onde que nós temos liberdade para o eixo X. E Free Underline Y para a liberdade Y. Aqui nós vamos fazer a modificação no eixo Y, então. Queremos que os valores do eixo Y modifiquem para cada um dos gráficos para a gente ter uma visualização, nesse caso, dessa forma. Temos aqui então, veja só, nós temos então conservados os valores do eixo X, uma vez que a gente utilizou somente Free Underline Y. No entanto, os valores de Y estão modificados para cada uma das duas classes dentro da nossa coluna Class. Certo? Podemos também modificar, como padrão, a gente tem então essa strip, né, de informação da categoria em si, na parte acima do nosso gráfico. Nós podemos modificar isso através de um outro argumento chamado strip.position dentro do Phased Wrap. Então a gente basicamente está copiando toda a parte do código acima e nesse caso estamos utilizando o argumento strip.position igual a bottom, certo? Nós temos 4 possibilidades. Top é o que vem por padrão acima, então bottom abaixo, right à direita e left à esquerda. Vamos rodar isso aqui com o strip.position igual a bottom e nós vamos ter essa visualização nesse caso então com a informação da classe ou da categoria abaixo do nosso gráfico. Certo? Podemos fazer um Phased Wrap com mais uma variável? Podemos realizar isso. Isso a gente coloca então a partir de uma vírgula e adicionando uma nova classe para a gente identificar essas categorias. E aqui a gente vai utilizar então a nossa nova coluna que a gente gerou para gerar esse exemplo com duas categorias. Então nós temos a class, corn, soybean e stage, que nós categorizamos como early e late. Então nós temos, ao rodar isso aqui, a gente vai ter um gráfico então com duas categorias. Então a gente tem uma visualização muito próxima disso. Corn early, corn late, soybean early e soybean late, certo? Então ele gerou 4 painéis distintos e nesse momento eu coloquei esses 4 painéis. Ele colocou esses 4 painéis nessa representação 2, 2. Podemos modificar isso? Também podemos modificar. Como a gente faz isso? Através do argumento anyCall, né, dentro do Phased Wrap. Esse argumento, então, se nós colocarmos colunas, eu quero que estejam 4 colunas. Então ele vai alinhar nas colunas esses 4 gráficos. E aqui nós temos lado a lado, então, né, em 4 colunas, essa mesma representação acima. Podemos trabalhar com o anyCall e o anyRow, então são 2 argumentos, e se a gente gostaria de um design um pouco mais elaborado, para a gente poder agregar certas outras informações, ou dependendo de como a gente gostaria de estar mostrando esse gráfico, então a gente pode trabalhar com esses 2 argumentos, anyCall e anyRow. Então é isso que a gente está fazendo aqui, então quero que esse meu gráfico seja apresentado em 3 colunas e 2 linhas, visto que a gente tem 4 painéis, né? Então ele vai colocar as 3 primeiras na primeira, as 3 primeiras nas 3 colunas e a quarta na primeira coluna da segunda linha. Então é isso que vai acontecer quando a gente utiliza anyCall e anyRow. Aqui nós temos então 3 colunas e 2 linhas, certo? E aqui nós temos um espaço. Esse espaço pode ser utilizado para a representação de outras informações.
Certo? Temos então essa questão de utilizar duas variáveis dentro do Faced Wrap, mas muitas vezes a gente gostaria de uma matriz, né, de painéis. E quando a gente pensa numa matriz de painéis, a gente trabalha com, ao invés de Faced Wrap, o Faced Grid, certo? Temos a mesma codificação aqui e o que modificamos foi Faced Grid, e nesse caso a gente coloca dessa forma. Então a primeira variável que a gente quer gerar esses painéis em relação à segunda. Então a gente utiliza esse till para a gente fazer essas duas relações dentro do Faced Grid. E aqui a gente vai ter uma visualização um pouco diferente. Então a gente tem corn, e eu sei que é corn e early porque nós temos uma matriz, né? Uma matriz de visualização. Às vezes pode gerar melhores visualizações em si. Certo, pessoal? Hoje a gente viu então a questão de gerar multipainéis e muitas vezes multipainéis acabam nos auxiliando bastante na visualização dos dados, principalmente quando a gente tem muitos dados e muitas variáveis relacionadas com esses dados. Isso nos ajuda bastante e conseguimos realizar isso dentro da estrutura de visualizações do pacote de ggplot 2. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até mais.